Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está começando aqui mais um vídeo por esse canal Jesus, o Verbo de Deus. Eu quero agradecer a você que já é inscrito por esse canal. E se você porventura ainda não é inscrito, quero pedir a você que se inscreva por esse canal. Deixe o seu like e ative o sininho de notificações para que você possa ser notificado aí com o seu aparelho celular ou seu computador com nossos próximos vídeos. E hoje eu quero tratar ainda em cima daquele tema, não desanime, Jesus está no controle. E eu quero pedir a você que ouça atentamente a leitura desta passagem. E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então você ouviu aí a leitura desta passagem em Marcos 4, 35 a 41. Essa passagem que trata sobre o episódio onde Jesus acalmou a tempestade. Então hoje eu gostaria de tratar com você sobre a segunda pergunta. E dessa vez a pergunta de Jesus para os discípulos. Aí no verso de número 40, ele vai dizer: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Então, depois da tempestade sobreveio sobre o barco, e diz a Bíblia que se arremessava de tal modo que o barco já estava a encher-se de água. Jesus na popa dormindo, os apóstolos despertaram ele e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então Jesus se levanta, repreende o vento e diz ao mar: Acalma-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Depois de ter acalmado a tempestade e o vento, agora Jesus se volta para os discípulos e os censura, porque eles agiram com medo e com uma espécie de temor. Então Jesus diz: Como é que sois assim tímidos e por que não tendes fé? E é difícil entender por que Jesus pergunta isso para os discípulos, porque eu quero lhes garantir que qualquer um de nós que estivesse ali, nós ficaríamos com medo. Então ele se volta para os discípulos e faz uma pergunta que talvez soasse como irônica ou sarcástica. Por que sois assim tímidos e por que não tendes fé? E eu quero fornecer para você 4 motivos ou 4 razões de por que esses discípulos deveriam ter fé e não ter medo. A primeira razão: eles deveriam ter fé e não medo. Eu quero aqui usar o recurso mnemônico, ou seja, todos os motivos ou todas as razões começando pela letra ou por uma letra, pela letra P. A
Primeiro motivo, por causa da promessa de Jesus. Observe aqui o verso de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Jesus garantiu que eles iam passar para outra margem. Passemos para outra margem. Ele não está sugestionando, ele não está cogitando, ele está afirmando: passemos para outra margem. Então, se Jesus disse que os discípulos passariam para outra margem, logo, qual era o destino dos discípulos? A outra margem. E por que nós, de repente, ficamos com medo? Por que nós ficamos apavorados ou desesperados? É porque, de repente, nós duvidamos daquilo que Jesus prometeu. Nós duvidamos daquilo que Ele nos garantiu. E eu quero dizer para você uma coisa, que o que Deus promete, que Jesus promete, Ele garante. E quando Ele resolve agir, ninguém pode pedir a sua mão de fazê-lo. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. A segunda razão, por causa da presença de Jesus. Observe o verso de número 38. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Ele estava, juntamente com os discípulos, estava ali no barco. Jesus estava ali, dentro daquela embarcação com os discípulos. E se Jesus estava com eles, logo não haveria o porquê que eles ter medo, porque Jesus estava no meio deles. E se Jesus estava com eles, é óbvio que eles não iriam afundar. Mas sabe por que eu e você, de repente, nós ficamos com medo, com temor? É porque nós duvidamos que Jesus está conosco, que Deus está conosco. Nós duvidamos que Ele está presente em nosso meio, nós duvidamos que Ele está no meio de nós, e de repente, quando nós duvidamos disso, é que o medo, o temor, o desespero tomam conta de nós. E eu quero dizer para você, Jesus está com você, Jesus está aí do seu lado, no nosso meio, e Ele garantiu em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é a afronta, não é as críticas, não é os ataques, não é as calúnias, não é esta pandemia, não é o drama da Argentina, o drama da Venezuela, o drama dos nossos irmãos da China, não é a afronta das escolas de samba, não é a afronta de alguns programas de TV. Eu quero dizer para você que Jesus está conosco, Jesus está com a sua igreja, e a igreja é vitoriosa contra as tempestades, contra as adversidades, contra os problemas, as tribulações. Jesus está conosco. Mas o terceiro motivo é por causa da paz de Jesus. Observe o que diz o verso 38. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos. Jesus estava dormindo, ele estava cochilando, ele estava repousando ali na polpa. E se Jesus estava desse jeito, dormindo, repousando, descansando, isso seria mais do que suficiente para não ter medo, não. Mas os discípulos de repente esqueceram disso. E eu quero dizer para você uma coisa: paz não é quando nós estamos no controle. Paz é saber que Jesus está no controle. Mas paz não é a ausência de tempestades. Paz é saber que Jesus está no controle, apesar das tempestades. O problema é que nós perdemos o controle. As ondas já não nos atendem, o mar se revolta e as ondas conspiram. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que Jesus é o príncipe da paz. E Ele diz: eis que vos dou a minha paz, a paz que o mundo não dá. E o nosso descanso, o nosso refrigério, a nossa alegria, a nossa paz, é saber que Ele está no controle. Nosso conforto e consolo é saber que Jesus está no controle. E não importa como a situação esteja, não importa como os problemas se apresentem, não importa a diversidade, as tribulações que de repente nos alcancem, eu quero dizer para você uma coisa, que Jesus pode dar paz para você, Ele pode trazer paz para a sua alma, refrigério para seu coração, alegria para a sua vida. Ele nos dá a sua paz. E porque Ele nos dá a sua paz e Ele mesmo está em paz, este é um motivo, ou um dos motivos mais do que necessários para nós não termos medo. Mas em quarto e último motivo, último lugar,
por causa do poder de Jesus. Aqui o texto diz, no versículo 39, que ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. E Jesus demonstra seu poder em pelo menos 4 ocasiões. E aqui nessa passagem e no decorrer do capítulo de número 5. Primeiro, aqui ele acalma a tempestade. Ele acalma as leis da natureza. Ele criou a natureza, ele tem controle sobre ela. Então, Jesus demonstra aqui o seu poder sobre as leis da natureza. Mas no capítulo 5 diz a Bíblia que ele também expulsou o demônio de um gadareno. Esse homem que andava por aí como um homem que vivia em sepulcros e nem mesmo a cadeias, ou alguém poderia prendê-lo. De repente Jesus expulsa o demônio da vida desse homem, liberta esse homem e transforma ele em um missionário. E aqui Jesus demonstra que ele não tem poder apenas sobre a lei da natureza, ele também tem poder sobre os demônios. Mas também Jesus cura a mulher que vivia acometida de um fluxo de sangue há pelo menos 12 anos. E aqui essa mulher de repente entra pelo meio da multidão e toca apenas na orla da sua veste e diz consigo mesmo: se tão somente eu tocar a orla da sua veste, eu ficarei curada. Então, instantaneamente a hemorragia seca e cessa. E essa mulher é curada. E Jesus se volta e pergunta: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Os apóstolos dizem: como é que perguntas quem te tocou? A multidão te aperta. Ele fala: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E aqui ele demonstra que ele não tem apenas poder sobre a natureza, não tem apenas poder sobre os demônios, também ele tem poder sobre as enfermidades. Mas a quarta demonstração de poder é que ele ressuscita a filha de Jairo. Quando ele vai a pedido de Jairo e a menina está morta, ele fala: não, essa menina não está morta, ela apenas dorme. E de repente Jesus diz para a menina: Talita cumi, menina, eu te digo, levanta, menina, eu te mando, levanta. E a morte tem que devolver esta menina, e a morte tem que entregar esta menina, e a morte tem que soltar esta menina, porque Jesus não tem apenas o poder sobre as leis da natureza, ele não tem apenas o poder sobre os demônios, ele não tem apenas o poder sobre a enfermidade, ele também tem poder sobre a morte. E é isso, queridos, eu finalizo aqui dizendo para você que nós não devemos ter medo, e não devemos ter fé. Devemos ter fé porque por causa da promessa de Jesus, ele disse: passemos para outra margem. Por causa da sua presença, ele estava ali no barco. Por causa da paz, ele estava dormindo. E por causa do poder, porque ele acalmou a tempestade. Você e eu não precisamos ter medo. Você e eu precisamos ter fé. Então é isso, queridos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima.